Voltamos aqui com o TV Mar News. Gente, olha só, o cenário do crédito no Brasil registrou aumento dos pedidos de empréstimo. E a gente vai conversar com Vitor Loyola, ele que é especialista do ramo financeiro, direto de São Paulo, aqui via Skype. Vitor, muito bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Polani. Tudo bom e você? Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem por aqui também. Vitor, qual que é o cenário para empréstimos aqui no Brasil atualmente? Olha, desde no primeiro momento com a chegada da pandemia, em março, no final de março, abril e maio, houve um cenário de diminuição sensível na demanda, na maioria dos segmentos, tá? Quando você tem uma situação de queda na confiança do consumidor, que foi o que aconteceu basicamente com a explosão da pandemia, é natural a retração da demanda por crédito. É importante dizer que isso não aconteceu para todos os segmentos, né? Porque muita gente foi afetada com queda de renda em seus pequenos negócios, queda de emprego. Para esses segmentos, mesmo quando a pessoa não o deseja, ela tem necessidade de aumento de crédito. Para essa turma não houve oferta, né? Então, assim, houve uma assimetria entre oferta e demanda logo no início, nos primeiros meses, né? Em abril e maio. Já em junho, a situação começa a voltar ao normal. A gente tem observado que há uma recuperação na confiança, uma acomodação na situação em geral, as pessoas se readaptando a esse novo normal. A demanda por crédito está retomando aos patamares pré-pandemia. Ainda não totalmente, mas já há sinais de que retomaremos uma normalidade. Obviamente, há uma demanda reprimida aqui, né? Então, você passou em 3 meses com um menor consumo, as pessoas diminuíram o consumo de itens não essenciais, postergaram compras de produtos ou serviços mais caros e que se alongariam em termos de prazo, e agora há sinais no horizonte de que isso vai retornar. Agora, por que está tão difícil para o pequeno empreendedor conseguir crédito? Essa é uma situação até cruel, né? Mas é a realidade. O que acontece, o pequeno empreendedor é o segmento tratado pelas instituições, é o segmento de maior risco, né? Por que é de maior risco? Porque existe uma taxa de, entre aspas, mortalidade nos pequenos negócios muito alta. Então, e existe uma carência de informações a respeito das pequenas empresas. Quanto menos informações você tem a respeito de um negócio ou de uma pessoa física, mais a instituição se protege aplicando juros mais altos. Então, você já tem de largada, em qualquer economia, o segmento das pequenas empresas acaba sendo um segmento mais arriscado. O que acontece no momento de crise aguda como essa é que muitas empresas passam a ter uma dificuldade financeira muito maior, aumenta-se o seu risco, e aí a contrapartida acaba sendo que as condições pioram, as condições do empréstimo pioram, tá? Não é uma regra geral, obviamente que isso tem que ser negociado individualmente, caso a caso, mas o que acontece é que as instituições em geral, na situação de maior risco, se protegem ou diminuindo a oferta ou tornando essa oferta um pouco menos atraente. Por isso a necessidade, nesse caso, da injeção de ajuda do governo, subsidiando essas linhas, tá? É isso que aconteceu. O que houve nesse momento foi um pouco uma dificuldade meio de burocrática desse dinheiro chegar na ponta. Mas o que acontece na prática é que quando o ambiente de risco se torna mais adverso, as instituições tendem a sobretaxar o preço, tá? Então, é um cenário que, com o tempo, vai ser resolvido. Mas, infelizmente, é um cenário muito mais difícil. O segmento que mais é impactado, sem sombra de dúvida, é o segmento dos pequenos negócios. Vitor, e quais são as perspectivas para os próximos anos? Falar em anos é difícil, né? Num cenário como esse. Eu acho que eu diria assim, para os próximos meses,
nós vamos ter um cenário de retomada. Então, dependendo de qual será o prolongamento dessa crise, dessa pandemia, existe aqui uma demanda reprimida, existe, obviamente, que ao final desse ciclo perverso, nós teremos muitos pequenos negócios em situação difícil, em situação debilitada financeiramente. Teremos mais pessoas endividadas, em situação de maior dificuldade de pagar as dívidas, mas com a retomada, vamos dizer o seguinte, nós estamos no pior momento. Com a retomada da economia, e eu espero que isso aconteça já no último trimestre, nós teremos, sim, um cenário de maior liquidez, mais dinheiro disponível na praça para emprestar, e eu imagino que o crédito irá fomentar essa recuperação. Se essa recuperação será intensa, como dizem no sentido, será um V ou será um W, será um U, ainda não sabemos. Mas que certamente a recuperação passa por uma retomada mais forte do crédito, não tenho a menor dúvida. Isso para falar num cenário de meses, tá? Cenário de anos, hoje em dia, assim, muito difícil dizer, né? Muito cedo. Qualquer um que se arrisque a falar em cenário de anos está dando, no máximo, um chute com critério. Mas no quarto trimestre a situação, espero, esteja já melhor e o crédito já com a sua perspectiva renovada. Tá bem, Vitor. Muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em uma outra ocasião, tá bem? Tenha um excelente dia. Eu que agradeço. Obrigado. Boa tarde para todos vocês e boa retomada no amarelo aí para Maceió. Tá bem, obrigada. Olha só, gente, a gente vai passando agora para vocês, só para a gente encerrar o nosso programa, como é que anda a situação do nosso estado aqui diante do novo coronavírus, da pandemia, né? Mostrando para vocês, então, aqui o boletim, nós já temos 47.005 casos confirmados, 39.929 casos recuperados, 1.476 casos suspeitos e nós alcançamos, infelizmente, já aí o número de 1.314 óbitos confirmados, vidas que foram perdidas por conta da Covid-19. Nós temos, então, a próxima imagem, o próximo boletim para mostrar para vocês em relação à ocupação dos leitos aqui de UTI no nosso estado. 64% dos leitos de UTI já estão ocupados, 32% dos leitos para quadros clínicos também estão ocupados e 39% dos leitos nas UPAs também estão ocupados por conta do novo coronavírus. A gente tem aqui, inclusive, informação para vocês a respeito das cidades que agora entram na fase laranja, mas a gente tem aqui exatamente, olha só, com Maceió indo para a fase amarela, algumas cidades entram então na fase laranja e está aí para vocês a lista dessas cidades que já estão mudando então de fase também, tá bom? A gente passa agora para vocês o boletim a nível nacional, passando para vocês as últimas informações também aqui. 1.926.824 casos confirmados e 74.133 óbitos confirmados. Com essas informações, então, a gente vai encerrando o TV Mar News de hoje, mas a gente volta a se encontrar amanhã às 8h30 aqui no seu canal 525 na NET. Um beijo bem grande, você fica agora com o programa Bem Assim.